Segunda, o abismo se abre sob os pés daqueles que ousaram brincar com a sorte e nesta segunda-feira sangrenta de emoções, o colapso total será a única certeza para quem acreditou que poderia fugir do passado. Irene sentirá o ar fugir de seus pulmões enquanto entra no covil do lobo. Ela pegará o dinheiro com o agiota Adilson, sentindo o toque sujo das notas que em breve se transformarão em correntes inquebráveis ao redor de seu pescoço. Ela venderá sua alma por um momento de alívio, mas o destino cobrará juros de sangue. E ela descobrirá que pactos feitos no desespero são sentenças de morte para a liberdade. Enquanto isso, o clima de inquisição tomará conta de cada cômodo, com Zuzu e Janete avançando sem piedade sobre Laurinha, encurralando-a contra a parede da verdade. Elas insistirão, gritarão e pressionarão até que o silêncio se torne insuportável, forçando-a a revelar que ela é, na verdade, a figura lendária de Benedito Boaventura. Esteban assistirá ao cerco com o coração batendo na garganta, sentindo uma preocupação avassaladora que lhe roubará o sono, pois ele sabe que se essa máscara cair, o mundo ao redor deles desabará em 1000 pedaços irreconciliáveis. A partida de Marcela para o exterior deixará um rastro de abandono e incerteza, mas o show não pode parar nas engrenagens implacáveis do comércio. Esteban será lançado ao olho do furacão e assumirá o lugar dela na loja da Allocountry, carregando nos ombros o peso de um império que brilha por fora, mas que apodrece por dentro sob o peso de segredos não ditos. No isolamento do estúdio, João Raul sentirá a pressão esmagadora da expectativa e desabafará com Luan sobre seu novo disco. Cada palavra será um grito de socorro de um artista que sente que está prestes a perder a identidade em meio ao ruído da fama. Eu estou desaparecendo atrás dessas canções e ninguém percebe que o homem que eu era já morreu, gritará ele em um momento de pura agonia existencial. Mas o verdadeiro soco no estômago virá para Janete, que verá seu mundo desmoronar em plena luz do dia ao flagrar uma mulher misteriosa se jogando nos braços de Palhares. Um abraço carregado de uma intimidade que Janete nunca imaginou que pertencesse a outra pessoa. Zilá caminhará para o encontro com Roney como quem caminha para a própria salvação ou para o próprio sacrifício. Roney, alimentado por uma esperança perigosa, sentirá o peito inflamar com a possibilidade real de que ela finalmente dissolva seu casamento com a Laurzinho, transformando-o, nós, em uma realidade palpável e arrancando as algemas de um compromisso que já morreu há muito tempo. No entanto, o caos se instalará na vida de Palhares quando ele tentar, desesperadamente, limpar sua imagem diante de uma Janete em frangalhos. Ele garantirá com os olhos injetados de nervosismo que não conhece aquela mulher, mas o destino será implacável. A desconhecida enfrentará o radialista com uma coragem cega, afirmando diante de todos que é sua amante e que o véu da fidelidade acaba de ser rasgado para sempre. Será uma traição sem pena, um golpe seco que deixará Janete sem chão, questionando cada palavra de amor que já ouviu na vida. Enquanto isso, a tensão nas sombras aumentará quando Leandro, movido por uma fúria incontrolável, confrontar a Laor sobre o invasor que ousou violar a segurança de seu quarto, transformando a casa em um campo de batalha onde ninguém está seguro. A Laor, jogando um jogo duplo e perigoso, ignorará as ameaças e se aproximará de Zuzu com uma sutileza predatória, buscando alianças que podem mudar o tabuleiro do poder. Nayane, por sua vez, cairá na teia brilhante dos galanteios de Gael, permitindo que o ego mascare o perigo evidente de se entregar a alguém que esconde as garras sob sorrisos perfeitos. E no epicentro de toda essa confusão, João Raul fechará os olhos e se perderá na imagem persistente de agrado, um sentimento avassalador que o persegue como um fantasma que recusa descansar. Se eu me entregar a essa obsessão, o que restará de mim quando a música parar? Perguntará ele a si mesmo enquanto o silêncio da noite o consome. Onde termina a lealdade e começa a sobrevivência quando todos ao seu redor estão prontos para te apunhalar pelas costas? Terça, o abismo se tornará um labirinto sem saída e o destino cobrará o preço de cada segredo guardado sob 7 chaves nesta terça-feira de reviravoltas brutais. A luz do sol não trará clareza, mas sim o início de um sufocamento psicológico que começará na mente de Alaor. Ele despertará com o coração martelando no peito, ainda preso na lembrança vívida de um beijo com Zuzu. Esse sonho proibido incendiará seus desejos mais obscuros e turvará sua visão sobre o que é real, transformando sua admiração em uma obsessão perigosa que ameaça consumir sua sanidade. Enquanto isso, Gael sentirá o gosto amargo da derrota antes mesmo de entrar no campo de batalha. Ele planejará cada detalhe, cada gesto e cada palavra para finalmente conquistar o coração de Nayane, mas o destino zombará de seus esforços com uma crueldade refinada. Ele a encontrará com João Raul,
uma visão que rasgará suas esperanças e transformará seu afeto em uma faísca de revolta contida, um sentimento avassalador de que ele é apenas um figurante no grande palco da vida dela. O colapso total baterá à porta da Lo Country quando Esteban, em um momento de distração fatal ou sabotagem do próprio destino, cometerá o erro imperdoável de trocar as coleções de Zillah e Janete. Ele sentirá o suor frio da morte profissional escorrer por seu rosto enquanto o desespero o consome por inteiro diante da confusão monumental que ele mesmo criou. As etiquetas trocadas e os tecidos misturados serão o símbolo de sua própria desorientação. Eu destruí tudo que levei anos para erguer, eu joguei minha carreira no lixo por um descuido amador, gritará ele para as paredes. Sentindo que perder a identidade como estilista é apenas o começo de uma queda livre para a insignificância. Sem saída e esmagado por uma culpa que o esmaga como uma tonelada de ferro, ele tomará uma decisão drástica e jogará sua carta final. Ele procurará Zillah e pedirá demissão, pronto para abandonar o barco antes que ele naufrague por completo sob o peso de sua própria negligência. Mas a alma de Esteban estará tão carregada de angústia que ele não conseguirá sustentar o silêncio por mais um segundo, e no momento de vulnerabilidade absoluta e dolorosa, ele se abrirá para Janete e Zuzu, despejando suas verdades como quem sangra diante daqueles que ainda podem salvá-lo da escuridão. No estúdio, o ar ficará carregado de eletricidade e se tornará irrespirável quando João Raul e Roney travarem uma batalha de egos sem precedentes sobre os rumos do novo álbum. Será uma discussão visceral, carregada de termos técnicos e mágoas pessoais, onde as notas musicais serão substituídas por ofensas diretas e a arte se perderá no meio de um conflito de poder avassalador que ameaça enterrar o projeto antes mesmo do lançamento. A tensão subirá a níveis estratosféricos quando Zillah, com uma frieza calculada que beira a vilania, se recusar a aceitar a demissão de Esteban. Ela o manterá preso a um contrato de ferro, forçando-o a um jogo de poder onde ele terá que impor condições impossíveis para permanecer no grupo, lutando desesperadamente para não ser esmagado pela vontade de sua patroa. A verdade, porém, tem pernas curtas e o choque de realidade atingirá a todos com a força de um furacão quando Iranildo finalmente quebrar o silêncio e confessar o crime que sustentou por tanto tempo. Ele admitirá sem pudor que usou a identidade de Palhares de forma sórdida para tirar vantagem de situações escusas. Palhares, sentindo o peso insuportável da injustiça e da calúnia sendo retirado de seus ombros, tentará reconstruir as pontes que foram implodidas e explicará toda a situação para uma Janete perplexa e ferida. Ela sentirá o chão tremer sob seus pés ao perceber que viveu uma mentira arquitetada por mãos invisíveis, uma traição sem pena que mudará sua forma de enxergar a confiança. Para fechar o cerco do suspense e garantir que ninguém saia ileso dessa rede de intrigas, Laurinha, agindo como uma peça estratégica no tabuleiro de Esteban, revelará a Nayane o segredo que mudará os rumos da moda e da música brasileira. O estilista será o único responsável pelo figurino icônico de Agrado e Eduarda. Quando as luzes se apagarem e o silêncio voltar a reinar, quem conseguirá discernir o aliado fiel do traidor sorrateiro? Ou será que a verdade será apenas mais uma arma usada para destruir corações em nome do sucesso? Quarta, o martelo da justiça cairá com uma força implacável e o sangue frio das decisões corporativas deixará um rastro de destruição que ninguém poderá ignorar. Valmir sentirá o chão sumir sob seus pés ao receber o golpe de misericórdia. Ele será demitido do Grupo Amaral, jogado para fora do império que ajudou a sustentar como se fosse um lixo descartável. A humilhação queimará em suas veias, mas ele não imagina que o destino reserva um encontro ainda mais sombrio para o seu dia de queda. Enquanto isso, Zillah mergulhará nas profundezas das leis e dos contratos, sentando-se frente a frente com seu advogado para traçar uma estratégia de guerra. Ela discutirá cada detalhe de seus direitos no casamento, preparando o terreno para uma batalha judicial que promete ser um colapso total na vida de Alaorzinho, transformando o que um dia foi união em um campo de cinzas e rancor. A preocupação começará a corroer a mente de Janete, que sentirá um pressentimento sinistro em relação a Agrado, uma sombra que paira sobre a amiga e que ameaça se transformar em uma tragédia sem volta. Mas o verdadeiro choque de realidade acontecerá nas sombras, quando Valmir, ainda tonto pela demissão, flagrará o impensável. Ele verá Irene em um encontro clandestino com o agiota Dilson. O segredo sujo de Irene será exposto diante dos olhos de um homem que já não tem nada a perder, criando uma rede de chantagem e medo que sufocará qualquer tentativa de paz. Eu vi o seu pacto com o diabo, Irene, e agora você está nas minhas mãos. Será o grito silencioso que ecoará entre eles enquanto o perigo se torna palpável.
A tensão dentro da mansão atingirá o ponto de ebulição quando Zilá, armada com sua nova determinação, confrontar Alaor com uma frieza de gelar o sangue. Ela não pedirá. Ela cobrará uma reparação imediata, exigindo que ele pague por cada erro e cada humilhação cometida sob o teto que ela agora reivindica como seu. O clima de vingança será palpável, mas o horror absoluto estará reservado para o asfalto frio da estrada. João Raul sentirá o coração parar e o mundo girar em câmera lenta ao avistar uma cena que assombrará seus sonhos para sempre. A moto de agrado estará tombada, destruída e solitária no acostamento como monumento ao desastre. O desespero tomará conta de sua alma e ele gritará pelo nome dela no vácuo do silêncio, sentindo que o sentimento avassalador que os unia pode ter acabado em um rastro de óleo e metal retorcido. Será que a vida de agrado se apagará justamente quando os segredos estavam prestes a ser revelados? Ou o destino está apenas preparando o golpe final para destruir João Raul por completo? Quinta, o abismo entre a salvação e a destruição nunca foi tão estreito e nesta quinta-feira, o destino decidirá quem sairá ileso das cinzas e quem será consumido pelas chamas do passado. João Raul sentirá o coração explodir no peito enquanto corre contra o relógio no asfalto gélido. Ele resgatará agrado em um ato de puro heroísmo, arrancando-a das garras da morte e sentindo o calor da vida dela retornar aos poucos, um milagre que selará o destino dos dois para sempre. Enquanto isso, um pacto improvável nascerá nas sombras das ruas. Valmir, o homem que todos julgavam acabado, estenderá a mão para Irene em seu momento de maior desespero. Ele a ajudará a quitar cada centavo da dívida maldita com o agiota Adilson, limpando o sangue das mãos dela, mas criando uma conexão de gratidão e segredo que os manterá acorrentados um ao outro em uma aliança que ninguém poderia prever. Eu te tirei do buraco, Irene, mas agora o seu silêncio me pertence. Será a promessa muda que pairará entre os dois enquanto o perigo imediato se afasta, apenas para dar lugar a uma nova rede de manipulações. Dentro da mansão Amaral, o jogo de xadrez financeiro atingirá um nível de crueldade refinada. Zilá, com o olhar frio de quem não aceita mais migalhas, exigirá que Alaor transfira bens valiosos para o seu nome. Ela agirá com a precisão de um cirurgião, preparando-se para o colapso total caso Alaorzinho decida levar adiante o plano de separação. Ela não será apenas uma esposa traída, ela será arquiteta de sua própria fortuna, blindando-se contra a miséria emocional e material com contratos que valem mais do que qualquer promessa de amor. No meio desse campo de batalha por dinheiro e poder, a sensibilidade encontrará uma fresta para brilhar. Leandro sentirá uma comoção profunda, um sentimento avassalador que inundará seus sentidos ao ouvir a história de vida de Eduarda. Cada trauma dela ecoará na alma dele, transformando a compaixão em uma ponte indestrutível que começará a unir dois corações que a vida tentou endurecer. A música, essa força indomável, renascerá do trauma quando João Raul e Agrado, ainda trêmulos pelo acidente, deixarem a alma falar através das cordas e dos versos. Eles comporão uma nova música, uma obra-prima nascida da dor e do alívio. Um hino que capturará a essência de tudo que sofreram e que promete ser o maior sucesso de suas carreiras. A harmonia das vozes será o único refúgio em um mundo que desaba lá fora. E por falar em desabamento, a roda da fortuna girará de forma espetacular para Valmir. Alaorzinho, em uma análise fria dos dados, constatará que o funcionário que ele humilhou foi, na verdade, o salvador das informações vitais do Grupo Amaral. Sem saída e reconhecendo a competência que tentou ignorar, Alaorzinho engolirá o orgulho e recontratará Valmir, devolvendo-lhe o crachá e a dignidade em um retorno triunfal que mudará o equilíbrio de forças dentro da empresa. Mas a paz será apenas uma ilusão passageira, pois a verdade virá à tona com a força de um soco no estômago. João Raul e Agrado não conseguirão mais esconder o fogo que os consome e confessarão a Nayane e Leandro que passaram a noite juntos, mergulhados um no outro em uma entrega total. A revelação cairá como uma bomba, estilhaçando as esperanças de Nayane e criando uma tensão insuportável que mudará a dinâmica desse quarteto para sempre. Nos bastidores, a dor do segredo se tornará demais para Eduarda, que confessará a Zuzu, entre lágrimas e soluços, que ama Leandro com uma intensidade que a assusta. Eu o amo tanto que dói respirar, Zuzu, mas como posso competir com o passado? Desabafará ela, expondo sua alma em carne viva. Enquanto isso, Rony e Zilá trocarão olhares de cumplicidade sobre seus feitos, celebrando uma vitória que muitos considerariam sórdida, mas que para eles é apenas sobrevivência. O selo Romântica terá sua primeira audição e o resultado será um sucesso estrondoso, provando que a paixão ainda é a moeda mais valiosa do mercado. Mas o clima de festa será interrompido pela sombra da realidade.
Iranildo finalmente sairá das sombras e se apresentará a Janete, colocando fim ao mistério de sua identidade e forçando-a a encarar o homem que quase destruiu sua reputação. E quando parecia que o dia não poderia ter mais surpresas, Zilá encontrará Xavier, um encontro que promete reabrir feridas ou fechar ciclos de forma definitiva. O destino está jogando um jogo perigoso onde cada peça movida pode significar a glória ou o esquecimento. Quem terá a coragem de enfrentar a verdade quando o sol se puser? Ou será que os segredos da noite serão enterrados junto com os restos da inocência que ainda restava? Sexta, o mês de maio começará sob o signo da desconfiança e das alianças rompidas, onde cada palavra dita será uma armadilha e cada silêncio um campo minado. Zilá, com os olhos injetados de autoridade, avançará contra Xavier em um confronto seco e cortante, exigindo a verdade sobre um possível encontro clandestino entre ele e Leandro. Ela buscará o rastro de uma traição, mas Xavier sustentará o olhar com uma frieza calculada, negando cada acusação e deixando Zilá mergulhada em um mar de incertezas que ameaça afogar sua própria segurança. Enquanto o sucesso do selo romântica ecoa pelos corredores, Nayane sentirá o veneno da inveja corroer suas entranhas. Ela verá o triunfo alheio como uma afronta pessoal, um colapso total de seu protagonismo que a deixará à beira de um surto emocional. Rony, por outro lado, agirá como mestre das cerimônias do destino, cumprimentando Agrado e Eduarda com palavras que brilham como ouro, celebrando uma carreira que mal começou, mas que já carrega o peso de um fenômeno avassalador. A tensão atingirá o ápice após as audições finais, quando o veredito for lançado. Malvino e Laurinha serão os escolhidos para emprestar suas vozes ao álbum que promete mudar a história da música. Mas o drama ganhará contornos de tragédia grega quando Malvino, em um gesto de lealdade cega e perigosa a Laurzinho, declinará o convite, jogando fora a chance de sua vida para não trair o homem que o mantém sob seu domínio. Eu não posso vender minha honra por um momento de glória, pensará ele, sem saber que a lealdade muitas vezes é a corda que nos enforca. Enquanto isso, nos bastidores da confiança, João Raul abrirá o jogo com Valmir, comentando sobre sua aproximação perigosa com Irene. Ele confessará que está entrando em um território proibido, sentindo que o sentimento avassalador por ela pode ser tanto sua salvação quanto sua ruína total em um mundo de segredos e agiotagem. A guerra de egos explodirá quando Laurinha, com o brilho da vitória nos olhos, contar para Nayane que ela será a voz principal no álbum de Agrado e Eduarda. A notícia será como um golpe de misericórdia no orgulho de Nayane, que se verá cada vez mais isolada do centro do poder. O desespero da jovem atingirá o ponto de ebulição na porta do camarim de João Raul. Ela será barrada brutalmente e impedida de entrar no santuário do homem que ama, e sua revolta será um grito de fúria que ecoará por todo o prédio. Vocês não sabem quem eu sou, ninguém me deixa do lado de fora, gritará ela, sentindo o mundo desabar ao perceber que sua influência está se esvaindo como areia entre os dedos. Ela descobrirá que no jogo da fama a queda é tão rápida quanto a ascensão, e o desprezo dói mais do que qualquer traição sem pena. Para fechar este ciclo de intrigas com uma virada magistral, Alana Matos surgirá como uma força da natureza, trazendo consigo o cheiro do dinheiro e do sucesso global. Ela lançará uma proposta agressiva e irrecusável, quer investir pesado na carreira de Agrado e Eduarda, transformando-as em ícones internacionais. Essa proposta mudará o tabuleiro de interesses e fará com que amigos se tornem inimigos em questão de segundos. No meio desse turbilhão de ganância e talento, quem terá força para manter a própria identidade ou será que todos se tornarão mercadoria nas mãos de Alana? Onde termina a arte e começa a exploração quando o sucesso bate a porta com tanta força? O suspense paira no ar. Malvino se arrependerá de sua lealdade ou a Laurzinho o recompensará pelo sacrifício? E até onde Nayane irá para recuperar o terreno perdido antes que o esquecimento a consuma por completo? A poeira mal baixará sobre o palco e as sombras da traição começarão a se alongar pelos corredores, pois o sucesso internacional prometido por Alana Matos agitará um ninho de serpentes famintas por poder. João Raul se verá em um beco sem saída emocional, sentindo que cada passo em direção a Irene é um passo para longe de sua própria sanidade. Ele confessará a Valmir que o perigo de se envolver com uma mulher marcada pelo crime é um vício que ele não consegue largar. Eu vou me destruir por ela e o pior é que eu farei isso com um sorriso no rosto, sentenciará ele em um momento de lucidez aterrorizante, enquanto Valmir observará tudo com o olhar de quem sabe que no final, todos pagarão o preço de suas obsessões. A lealdade de Malvino, que para muitos parecerá um ato de honra, será vista por Laurinha como uma fraqueza imperdoável.
e ela não hesitará em usar sua nova posição de destaque para esmagar qualquer obstáculo que se coloque entre ela e os holofotes. Enquanto isso, a fúria de Nayane não será apenas um episódio passageiro, mas o combustível para um plano de vingança que ameaça incendiar o grupo Amaral de dentro para fora. Ela se sentirá humilhada, diminuída e descartada, e essa dor se transformará em uma força destrutiva que não poupará ninguém, nem mesmo João Raul. Zilá, percebendo que Xavier esconde muito mais do que admite, começará a tecer sua própria rede de espionagem. Decidida a descobrir se a conexão entre ele e Leandro é a chave para um segredo que pode ruínar o legado de sua família. O ar ficará pesado, carregado com a promessa de um colapso total onde as máscaras de talento e bondade cairão para revelar rostos desfigurados pela ambição. Quem sobreviverá ao impacto quando a ambição de Alana Matos colidir com a fúria de uma mulher desprezada, ou será que a nova música de Agrado e Eduarda será na verdade o requiem para todos os sonhos que um dia ousaram cultivar? Sábado. O mês de maio atingirá o seu clímax em uma explosão de glória e ostentação, onde o destino finalmente sorrirá para quem tanto sofreu, mas deixará rastros de fúria e inveja pelo caminho. Agrado e Eduarda se entregarão a um sentimento avassalador de triunfo, comemorando com champanhe e lágrimas o apoio monumental de Alana Matos. Elas sentirão que o selo romântica não é mais apenas um sonho, mas um império que as levará ao topo do mundo. No entanto, enquanto elas celebram, nas sombras da rejeição, Gael agirá como um predador oportunista, oferecendo o ombro amigo a Nayane após a humilhação pública de ser barrada no camarim. Ele alimentará o ego ferido da jovem, transformando a tristeza dela em uma aliança perigosa que promete abalar as estruturas de quem está no poder. A provocação atingirá o nível de um colapso total de nervos quando Bara, com um sorriso cínico, confrontar Roney, humilhando-o por ter deixado o talento bruto de Agrado e Eduarda escapar por entre seus dedos. O veneno de Bara escorrerá pelas paredes, lembrando a Roney que, no jogo do agenciamento, um erro pode significar o esquecimento eterno. O clima de tensão não dará trégua para João Raul, que sentirá o suor frio da ansiedade ao descobrir que Nayane, mesmo após o escândalo, terá a audácia de ir ao seu show. Ele saberá que a presença dela é uma bomba relógio prestes a explodir diante de milhares de fãs. Enquanto isso, o mundo dos negócios selará o destino das novas estrelas sob os flashes ofuscantes de Thalita e Tino, que registrarão cada detalhe do contrato histórico entre Agrado, Eduarda e a poderosa Alana. Janete e Zuzu, em um momento de pura catarse, brindarão a reviravolta de suas vidas, sentindo que a miséria finalmente ficou no passado e que o futuro brilha com a intensidade de 1000 diamantes. Em um movimento inesperado e carregado de manipulação, Nayane fingirá uma santidade que não possui e dirá a João Raul que o perdoa por ter sido impedida de entrar em seu camarim. Um perdão que soará como uma sentença de vigilância constante sobre cada passo do cantor. Mas a paz será estilhaçada por uma traição sem pena dentro do mundo da moda e das celebridades. Mércia, com a frieza de quem desfere um golpe de misericórdia, jogará bomba no colo de Zilá. Ela anunciará que Janete, a sua eterna rival, será a capa da revista em seu lugar. O colapso total da vaidade de Zilá será visível, sentindo que sua identidade de rainha está sendo usurpada por quem ela sempre desprezou. O tempo, porém, voará como um sopro de vento carregado de mudanças drásticas e, em um salto temporal de 3 meses, o mundo despertará em uma nova realidade. Agrado e Eduarda retornarão de sua turnê internacional como divas consagradas. Com a alma lavada pelo sucesso nos palcos estrangeiros e os bolsos cheios de uma fortuna que elas nunca ousaram imaginar. O ápice do luxo será revelado por Alana, que abrirá as portas de uma mansão cinematográfica, o novo santuário das estrelas, onde cada mármore e cada cristal grita que a pobreza foi derrotada. Nesses 3 meses de ausência, o que terá acontecido nos bastidores do poder enquanto as luzes estavam voltadas para o exterior? O silêncio de Nayane terá sido apenas a calmaria antes de uma tempestade devastadora, ou ela terá encontrado uma forma de se infiltrar na nova vida de luxo de suas rivais? João Raul, agora no topo das paradas ao lado de Agrado, terá conseguido manter seu segredo com Irene ou a agiotagem de Adilson terá deixado marcas que o dinheiro internacional não pode apagar? A mansão de Agrado e Eduarda não será apenas uma casa, mas um forte onde os novos e velhos inimigos se encontrarão para o duelo final de ambição. Quem terá a coragem de cruzar o portão desse novo império quando as luzes da turnê se apagarem e a realidade nua e crua voltar a cobrar seu preço? O sucesso é um banquete doce, mas os convidados que ficaram para trás estão famintos por vingança e prontos para transformar o sonho em um pesadelo de proporções globais.